Aí bateu aí o desespero lá em Brasília. Olha, eu tô dando risada das colunistas bolsonaristas do Globo. Elas estão vendo estrelinha. Sabe em desenho animado quando alguém leva uma pancada na cabeça e fica assim vendo estrelinha? É assim que elas estão. Olha, começaram a soltar notinha tentando dizer que, olha, o Bolsonaro agora está mais tranquilo. O Bolsonaro, ele acha que não vai ser preso nas próximas semanas. É exatamente o contrário. A gente sabe do bolsonarismo que quando eles falam muita coisa é porque eles querem dizer exatamente o oposto daquilo. Todo mundo já está bem treinado nisso. Ó, eu tava dando risada aqui ontem, porque nos últimos dias aí, principalmente na terça-feira, que foi dia do julgamento aí do Jorge Seif, que é o chefe do Renan Bolsonaro, que foi pego aí, o caminhão dele foi pego aí com 319 quilos de drogas, que está envolvido em um monte de coisa, ataques à democracia. Ele também é chefe aí do irmão da Michelle Bolsonaro, também aí emprega vários membros aí da família Bolsonaro. Pois bem, ele está para ser cassado por crime eleitoral. Ok, abuso do poder econômico. E aí o que acontece? O Jorge Seif, ele e o Bolsonaro está em pânico. Esse é o melhor amigo da família Bolsonaro no Congresso Nacional. Tem ali os membros que são o Flávio, o Eduardo, no Congresso Nacional, e logo abaixo deles vem o Jorge Seif. Não tem o sobrenome, mas ele consegue ser amigo tanto do Eduardo, como do Carlos, como do Renan Bolsonaro, que não se dá bem com os outros irmãos, e com a Michelle, que não se dá bem com ninguém mais. Ele é um dos poucos ali que tem interlocução com toda a família, de cabo a rabo. Eu vou falar de A a Z, de cabo a rabo. Pois bem, o que acontece é que ele vai ser cassado. E aí, ficaram ali os colunistas do Globo dizendo que o Alexandre de Moraes ele está acuado, que olha, ele sentiu a pressão aí feita pelo Elon Musk, e ficaram aí pintando um Alexandre de Moraes como se fosse um covardão. Eu lendo, olha, você lê aí um dos maiores portais do Brasil, a impressão que dera é que o Alexandre de Moraes é um cagão. Você falava, caramba, pô, Alexandre, você tá com medo de um senadorzinho bolsominion, porque a repercussão, o cara cometeu crime, que mané repercussão? Pois bem, ficaram aí em choque quando viram que o Alexandre de Moraes não recuou nada e que o TSE mandou a Polícia Federal ir atrás das provas contra o senador, num prazo de 72 horas, para já na semana que vem ou na outra eles votarem e caçarem o senador bolsonarista. Ficaram em pânico. Saiu aí na notícia no Globo. Eu vou mostrar. TSE decide ir atrás de provas que adversários de Seif não pediram. Então, agora estão choramingando. Ai, o TSE foi atrás de provas. Nem os adversários dele queriam essas provas ou pediram essas provas. Olha, o adversário dele era o Ministério Público. O Ministério Público não quis as provas, porque o Ministério Público Eleitoral lá de Santa Catarina está tudo dominado pelo bolsonarismo. Então, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal. Então é isso agora que vai atrás do Seif e do Luciano Hang. Isso causou aí um pânico no bolsonarismo. Por quê? Porque a versão que eles estavam dizendo aí, os advogados do Bolsonaro, principalmente o Weingarten, eles adoram apagar a fogueira, falar, fica calminho, Bolsonaro, tudo mais, fica calmo, você não vai ser preso, não vai acontecer absolutamente nada com você, olha, vem cá, só abraçar ele e pegar no colo. Pois bem, eles tentaram aí fazer isso aí com o Bolsonaro nas últimas semanas e principalmente aí nos últimos dias estavam usando aí uma articulação do Tarcísio, que era também aí no caso do senador, para dizer, ó, tá vendo, ó, deu certo aí, essa mesma articulação também vai salvar você, tudo mais. E aí, chega a notícia de que não. O Alexandre de Moraes percebeu o seguinte, se a gente condenar o senador da maneira que tá, vai muita gente gritar que isso que ele foi condenado sem provas, por mais que haja provas, juridicamente falando, você precisa das provas muito bem documentadas quando você sabe que o processo vai ser escrutinhado por todo mundo e que boa parte da imprensa já está vendida para o Elon Musk, para os bolsonaristas, etc. Essas aí duas da Globo já, olha, falta escrever, tatuar Bolsonaro na testa só. E tem outros aí, o Metrópolis, aí vários, aí só falta escrever Bolsonaro na testa. Teve jornalista do Metrópolis que conseguiu acesso exclusivo nas manifestações do Bolsonaro, ao carro de som que nem os deputados estavam tendo acesso. Teve briga de deputados, a Carla Zambelli foi barrada e repórter do Metrópolis não foi. Por quê? Porque só entrava bolsonarista muito raiz, nem a Carla Zambelli foi considerada. Não entra da Globo, de alguns lugares, e olha que eu tô falando aí de jornalistas do Globo também, viu? Mas muitos estão bolsonarizando rapidamente, viu? E fortemente.
sem nem tentar ali fingir que não. E aí o que acontece? Eles tentaram apagar o fogo, aí o Bolsonaro percebeu, pô, peraí. Ele colocou a Polícia Federal, meu, ele vai condenar o cara, não vai apenas condenar o cara, ele vai condenar o cara com um monte de provas. Vão fazer diligência, se fizer busca e apreensão, tudo mais. Ruim, pior do que se tivesse votado e condenado. Pior pro Bolsonaro, viu, pro bolsonarismo. Então agora tá um pânico aí, em alguns setores, pensando, peraí, então não teve recuo do Alexandre. Enquanto outros tentam dizer, teve sim. Saiu matéria também no Globo, dizendo, olha, o recuo tático do Alexandre de Moraes, ele recuou porque ele sabia que tinha uma chance dele não ser condenado. Olha, o Globo estava cravando que o Jorge Seife ia ser absolvido por unanimidade. Estavam dizendo aí que o Alexandre de Moraes e os outros aí que estão sendo atacados pelo próprio Seife, foram atacados, eles iam absolvê-lo diante de todas as provas. Pois bem, não, pediram só mais prova para escrachar mesmo com ele. Então a coisa tá feia, por quê? Porque aí relembra o Bolsonaro o seguinte, na semana passada, agentes da Polícia Federal foram aos Estados Unidos. Eles foram a Nova York e foram a Pensilvânia. Eles também falaram com o Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid fez uma delação a eles, novamente, por meio de videoconferência e na presença de agentes do FBI, que colheram o depoimento ali do Cid. Então o depoimento do Cid foi colhido e traduzido também, não tenha dúvidas, para o inglês, porque os agentes do FBI não falam português, né? Para que o Bolsonaro seja investigado também nos Estados Unidos. Então, enquanto a imprensa está pensando, a imprensa não, 2 ou 3 colunistas que por acaso têm aí destaque nos maiores portais do Brasil, estão aí tentando plantar que, olha, o Bolsonaro tá tranquilo, nossa, o Alexandre recuou. Não recuou nada. Nossa, aí estão tentando explicar o recuo, ao mesmo tempo em que eles protestam, dizendo, o TSE agora vai atrás de provas que nem os adversários dele pediram. Não tinha recuado? Nunca vi um recuo que você tem que protestar aí contra o recuo dele. Estranho, os que deveriam estar comemorando estão protestando. Aí, o que acontece? A Polícia Federal e o FBI vão para cima do Bolsonaro. Aí ele percebeu, peraí. Que recuo é esse em que a polícia continua as investigações, em que a Procuradoria-Geral da República tinha nas suas mãos, ainda está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, mas até semana passada tinha decisão de indiciar o Bolsonaro, o Tenente Coronel Cid e outros. E a Procuradoria-Geral da República fala, peraí, não, calma, muito bom trabalho, Polícia Federal, mas vocês têm que ligar esse caso aqui, eu estou falando do caso dos cartões de vacinação agora. Esse caso do cartão de vacinação, você tem que ligar a Polícia Federal com o caso do 8 de janeiro. Não vamos indiciar o Bolsonaro, o Cid e mais 17 pessoas só pelos cartões de vacinação. Pô, que investigação é essa? Não, todo mundo sabe, tá careca de saber, que o Bolsonaro falsificou o cartão de vacinação porque ele queria ir para os Estados Unidos e fugir antes do 8 de janeiro, com medo de ser preso já no dia 1º de janeiro, ou ser preso no dia 8, 9, 10, etc., e ficar nos Estados Unidos, e que ele não sabia, ele não tinha certeza se ele poderia entrar sem cartão de vacinação. Por isso ele teve que falsificar um, não só para ele, mas para a filha dele e para outras pessoas. Então, Polícia Federal, ache a devida ligação entre um caso e outro, porque provas vocês têm. Foi isso que falou o Procurador-Geral da República em despacho para a Polícia Federal, obviamente em juridiquês, mas, em outras palavras, né? Mas foi esse o teor aí. Ou seja, você tem aí o aliado do Alexandre de Moraes dizendo, peraí, vocês querem indiciar aí o Bolsonaro por crimes que chegam a 18 anos de cadeia? Nananina, não. Põe mais crime aí nesse cara, meu. Põe mais crime aí. Tem mais crime aí que vocês não estão colocando. Isso parece alguém que está recuando? Caro plantonista, cara plantonista. Te dá a impressão de que, nossa, há um recuo? Não, né? Então, tá um desespero aí agora, o desespero é duplo. O primeiro é de alguns que tá caindo a ficha, e demora para cair a ficha. Aliás, tô pensando aqui, cair a ficha é uma gíria aí, meio, hoje você pode falar de gente idosa já, né? A ficha, não tem mais orelhão com ficha desde que eu sou criança, eu continuo usando. Acho que uma pessoa jovem, quem tiver criança, adolescente em casa, vê se eles entendem essa gíria aí, caiu a ficha. Mas enfim, eles estão entendendo que o que está acontecendo primeiro, duas coisas que eles estão entendendo. Primeiro, não está tendo recuo nenhum. E esse é o primeiro desespero deles. O segundo desespero é que eles agora têm que explicar para o Bolsonaro.
que tá irritadíssimo, vendo? Pô, eu não tô vendo recuo aí não, tá ok? Não tem recuo. O cara, olha, foi noticiado aí, você imagina como deve ter sido o alívio do Jorge Seife quando foi noticiada essa fake news aqui que eu vou te mostrar. Caso Seife, relator muda de posição e distribui voto por absolvição em envelope lacrado. Olha, ninguém nunca deslacrou esses envelopes aí não, que ninguém nunca viu o teor aí. Fake news. Depois ele mandou a Polícia Federal aí atrás. Agora imagina que tava todo mundo, viu, ó, Bolsonaro, não te falei, ó, o Tarcísio fez a sua lição de casa, Bolsonaro. Vai salvar aí o seu praticamente parente, o Safe, que é aí família para você, e muito em breve vai salvar você, ó. Você deve a isso ao Tarcísio, viu? Esqueceram de avisar o Alexandre de Moraes. Deu ruim, deu muito ruim. Então agora tá ali entre os advogados do Bolsonaro uma tensão que é, pô, peraí, será que a gente não tá ficando relaxado demais? É exatamente quando os bolsonaristas estão relaxados que a Polícia Federal chega e vrau neles. Já percebeu? Toda vez que tem operação é quando eles estão extremamente relaxados. Quando teve operação contra o Carlos Jordi, não tinha operação da Polícia Federal fazia meses. A última tinha sido em outubro contra o número 2 e o número 3 da ABIN. Não era nem contra o Ramagem, que era o 1 da ABIN, ou contra o Carlos, não era. Então não pode nem se falar que era contra bolsonaristas graúdos. Era gente que tinha cargo de confiança no governo Bolsonaro, muita confiança, gente aí que fazia parte da ABIN paralela, mas não dava para falar, nossa, prender aí um bolsonarista famoso. Não tinha operação aí contra bolsonaristas famosos, aí eu posso te falar, desde agosto. Então ficou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foram 5 meses aí sem uma operação pegando aí alguém graúdo. A única notícia que se tinha é que, olha, o Tenente Coronel Cid delatou, mas não teve nada depois daquilo. Aí de repente, pá, pega o Carlos Jordi. Aí pá, pegam General Heleno, Braga Neto, todos eles aí sofrem busca e apreensão. Aí pá, o Carlos Bolsonaro, o Ramagem. Aí pá, depois o Carlos Bolsonaro. Aí eles se organizaram e passaram aí, junto com o Elon Musk, a falar que ele é por liberdade de expressão e tudo mais, a fazer esses ataques ao Alexandre de Moraes, que já falou 1 milhão de vezes que ele não tá nem aí para opinião pública. E opinião pública, quando ele fala, não é sobre a população, que a população pensa, porque o Alexandre sabe melhor que você e eu que a população pensa que ela é manipulada a pensar pelas redes sociais, pelo bolsonarismo e pela imprensa. Por exemplo, eu dou um exemplo aí para vocês. Em 2016, o governo Dilma, que tirou o Brasil do mapa da fome, melhorou a economia, chegou o Brasil ali a ser a 6ª maior economia do mundo, o governo Dilma caiu e a Dilma tinha só 8% de aprovação. Por quê? Porque todas as redes sociais, e naquela época, se hoje a esquerda tá pequena nas redes sociais, olha, tá infinitamente melhor do que estava em 2016. Infinitamente melhor. Em 2016 era 99% contra o PT, contra a Dilma. E a imprensa também. E aí o que aconteceu? 92% das pessoas achavam a Dilma regular ou ruim ou péssima. Só 8% achavam ela bom ou ótimo. Ou seja, eles sabem que a opinião pública nesse caso não conta muito. A opinião pública pode ser manipulada. E ó, a manipulação só acontece quando você não sabe que a manipulação está acontecendo. É igual o truque de mágica, de ilusionista. Se o mágico chegar lá e te mostrar o truque, ó, eu puxei daqui o negocinho e aí apareceu aqui. Aí você, na próxima vez, você vai ver e você não fica, ó. Então é assim que funciona a manipulação. É o que acontece. O Alexandre de Moraes, quando ele diz que ele não liga para a opinião pública, ele está falando para a opinião da grande mídia, da imprensa. A imprensa pode bater nele, pode falar o que quiser, as investigações vão continuar. E são investigações sérias, feitas por delegados, agentes da Polícia Federal, que são sérios, com um procurador-geral da República e uma equipe que ele escolheu, que é séria também, e que está indo para cima e que não deu nenhum sinal de recuo, mas nenhum mesmo. Até falaram, nossa, o recuo tático. Não teve recuo tático. Teve. Agora a gente, estão reclamando que, olha, o cara podia ser condenado sem todas as provas que deveria ter. Tá bom, então vamos escrachar aqui de provas, esfregar na cara de vocês as provas de que ele cometeu crime e aí condenaremos. É assim que vai acontecer com o senador Safe, é assim que vai acontecer com vários bolsonaristas. E aí eles estão agora relaxados. Calma, prepara, viu? É justo quando eles estão relaxados é que vem a pancada neles. Porque eles ficaram, pode perceber que aquele escândalo que eles estavam fazendo com o Elon Musk parou. Inclusive o Elon Musk estava aqui nas redes sociais, olha só, ele que estava falando de liberdade de expressão, essa é engraçada, ele fez aqui um post na rede social dele, né, no X, em que ele defende que todo mundo
que tirar a bandeira dos Estados Unidos e colocar uma bandeira de qualquer outro país tem que ser expulso dos Estados Unidos, ó. Eu vou colocar aqui. Lei proposta. Se alguém derrubar a bandeira americana e colocar a outra bandeira em seu lugar, essa pessoa deverá ter uma viagem gratuita, mas obrigatória, só de ida para o país dessa bandeira. Quer dizer, quer deportar qualquer... Então, se você for americano e você quiser passar férias aí nas Maldivas, pela lei aí do Elon Musk, é só você tirar a bandeira dos Estados Unidos da sua casa, põe uma bandeira das Maldivas e espera que eles te dêem a passagem de ida. Aí de volta, depois você compra só de volta. A lei burra do cara que falou que era a favor da liberdade de expressão, mas quer expulsar pessoas de um país por causa de uma bandeira. É cada uma. Esse é o bolsonarismo, viu? Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aqui os próximos passos, viu? Mas fique atento, atenta, viu? Porque a imprensa está fazendo de tudo para tentar colocar panos quentes e para tentar aí manipular os processos que estão acontecendo. E estão falhando miseravelmente. Essa é a melhor parte. Falou!